Hoje vamos recapitular o filme chamado Contaminação. O filme começa mostrando um vídeo documentário de um cientista chamado David Kruypen, que explica um surto de doença que ataca a humanidade. Então, a cena muda para Kruypen e a sua equipe que estão investigando o impacto do aquecimento global nos ursos polares no Ártico. Enquanto Kruypen e sua assistente Jane Sanders e 2 outros pesquisadores tentavam ajudar e acalmar um urso polar, mais à frente eles encontram o resto de um mamute de milhares de anos congelado abaixo deles. Mais tarde, Kruypen, muito feliz com a descoberta, liga para sua filha Evelyn para convidá-la para seu centro de pesquisa no Polo Norte. A princípio, Evelyn recusa, mas Kruypen garantiu-lhe que 3 de seus alunos também visitariam o local de pesquisa com ela. Pouco depois, Jane aparece para conversar com ele, mas os dois são pegos de surpresa quando um homem avisa que o urso morreu repentinamente sem motivo aparente. 2 dias depois, ele liga para o piloto do helicóptero chamado Bart e diz para não levar sua filha ao centro de pesquisa no Ártico. Acontece que Kruypen e sua equipe descobriram algum tipo de doença que havia naquele urso polar, que provavelmente pegou quando estava comendo a carcaça do mamute. Poucos dias depois, todos os membros da equipe de pesquisa de Kruypen começaram a sentir os efeitos dessa doença estranha, e ele ordenou que um de seus homens, chamado Edwards, matasse os membros infectados da equipe de pesquisa para que a propagação do vírus pré-histórico não se espalhasse para outros lugares. Seus corpos foram envolvidos em plástico antes de serem enterrados no local de pesquisa. Enquanto isso, os alunos Federico, Atom e Ling Chen do Dr. Kruypen estavam prontos para se dirigir ao centro de pesquisa no Polo Norte para participar de suas atividades no campus. De repente, Evelyn aparece e diz que vai com eles. Bart tenta impedi-la, mas Evelyn persistiu em querer ir junto, o que deixou Bart sem escolha a não ser levá-la ao centro de pesquisa com os alunos. Chegando ao local, Bart, Evelyn e os alunos ficaram surpresos porque não encontraram ninguém no local. Enquanto abastecia o gerador, Bart ouve alguns tiros. Vasculhando o lugar, Evelyn e Atom encontram a carcaça do urso polar em uma sala. Bart aparece e pede para tirar uma foto com ele. Nesse momento, ele é picado por alguma coisa no braço. Atom diz que pode ter sido algum mosquito. Bart então conta a Evelyn que tinha ouvido tiros enquanto abastecia o gerador. Ao ouvir isso, Evelyn liga para seu pai, mas é Jane quem atende. Jane diz que ela não deveria ter vindo, mas Evelyn pede para ela entregar o telefone ao seu pai. Jane vai direto ao Dr. Kruypen e entrega o telefone. Kruypen então diz a Evelyn para ficar no centro de pesquisa e não ir a lugar nenhum. Jane o questiona por que os alunos vieram, mas ele não responde. Por outro lado, Jane, por algum motivo, atira no Kruypen e depois no Edwards. À noite, Federico e Ling Chen, que se sentem atraídos desde que frequentaram a mesma aula teórica, se divertem em uma das salas do centro de pesquisas. Mas no meio da relação, Federico viu um bicho. Acontece que ele tem fobia dessas coisas. Ele então decidiu dormir com os outros e deixou Ling sozinha. Evelyn acorda no meio da noite após ouvir o som de um motor de ATV se aproximando do centro de pesquisas. Ao mesmo tempo, Bart descobre que seu braço está sangrando. Agora ele tem certeza de que não foi um mosquito. Quando Evelyn saiu para descobrir quem era, não encontrou ninguém no veículo, mas ela vê alguém no helicóptero. E ao abrir a porta do helicóptero, encontra Jane inconsciente. Evelyn então pediu ajuda aos outros para levar Jane para dentro. Evelyn fica preocupada com o pai e tenta contatá-lo via rádio, mas não obtém resposta do pai ou do restante da equipe de pesquisa. Eles também tentaram cuidar de Jane com o mínimo de equipamento que possuem. Federico entrou em pânico facilmente e depois disse a Bart para tirar todos dali e procurar tratamento para Ling, que havia sido picada por um inseto estranho e tinha muitas marcas de mordidas por todo o corpo. Quando estavam prestes a verificar as condições do helicóptero, descobriram que o painel de controle do helicóptero havia sido destruído. Bart imediatamente suspeitou que Jane havia quebrado o painel de controle. Enquanto eles tentavam entender o porquê ela fez isso, Ling aparece avisando que Jane estava com falta de ar e tinha muco marrom na boca e nos olhos. Eles correram de volta ao centro de pesquisa para verificar a condição de Jane, mas não puderam fazer nada porque a condição dela era grave e logo morreria. Antes de dar seu último suspiro, Jane aconselha a Evelyn e os outros para não deixarem o centro de pesquisa. Evelyn não entendeu muito bem o que ela estava querendo dizer com isso. Eles presumem que Jane poderia estar sofrendo de uma doença que poderia ser transmitida a outras pessoas. Então, decidem selar a porta para não permitir que ninguém entre lá. Evelyn pretende descobrir o paradeiro de seu pai, e Atom decide ir com ela.
Depois de algum tempo dirigindo, eles chegam no local do acampamento. Lá, os dois encontram a carcaça do mamute pré-histórico. Depois de dar uma olhada mais de perto na carcaça, eles avistam algum tipo de ovo em movimento no cérebro do animal. Eles saem da tenda e encontram o corpo do Edward. Mais à frente, encontram um monte de terra parecido com sepulturas. Evelyn imediatamente presumiu que Jane havia matado seu pai e o resto da equipe de pesquisa e os enterrado por algum motivo. Eles imediatamente retornam ao centro de pesquisa. Lá dentro, Federico tenta pedir ajuda pelo rádio. Evelyn, Bart e Atom examinam imediatamente o corpo de Jane para descobrir a causa de sua morte. Descobrem que o corpo dela está cheio de ovos de parasitas, o mesmo que estava no mamute. Sem perder tempo, decidem mover o corpo de Jane para uma sala isolada onde está o corpo do urso. Lá, descobrem que o urso também está com ovos de parasitas. Federico aparece para avisar que um helicóptero de resgate chegará em breve. Mas Evelyn diz a ele para cancelar o pedido de ajuda e aconselha a todos que comecem a ficar em quarentena até que uma equipe mais preparada chegue para resgatá-los. Evelyn parece ter entendido o significado da última mensagem de Jane antes de morrer. Jane danificou propositalmente o painel do helicóptero para que eles não pudessem sair do local de pesquisa. Se um deles estivesse infectado, essa pessoa espalharia potencialmente uma pandemia mortal de parasitas em maior escala. Mas Federico discorda do plano de Evelyn de ficar em quarentena. Evelyn tenta explicar a Federico que os parasitas vieram de uma carcaça de mamute pré-histórico que infectaram todos os membros da equipe de pesquisa de seu pai. Esses bichos também estão na Ling e no Bart. Mas Federico não quer ficar em quarentena. Então, Evelyn corre para cancelar o pedido de ajuda. Mas Federico vai atrás e atira no rádio comunicador. Enquanto isso, a infecção no corpo de Ling piorou. Evelyn nota que ela também está com os ovos dos parasitas. Bart percebe que esses bichos estão no seu braço e pede a Atom e Evelyn que cortem seu braço infectado para que os parasitas não se espalhem pelo seu corpo. Mas ela diz que eles têm que se preparar melhor. Finalmente, eles cortam o braço dele. Atom corre para pegar o kit de primeiros socorros. E ao abrir, Evelyn se depara com o diário de seu pai que descreve os parasitas pré-históricos encontrados na carcaça do mamute que encontraram. Eles descobrem que os machos são inofensivos. O problema são as fêmeas que botam os ovos. Evelyn então se lembra de que Jane estava com a câmera do pai no bolso da jaqueta. Ela pretende pegar a câmera para descobrir o que aconteceu. Mas antes disso, ela foi lembrada que os ovos dos parasitas que se alojaram no corpo de Jane provavelmente eclodiram e tentariam infectá-la. Evelyn então entra na sala vestindo roupas especiais e equipamentos de segurança improvisados. Ela também teve muito cuidado ao pegar a câmera, porém os parasitas começaram a persegui-la. Ela consegue sair e avisa que tem um no corpo dela querendo entrar. Atom imediatamente pega e o mata. Vendo isso, Federico ordena que ela tire toda a roupa para garantir que não há mais. Mais tarde, Evelyn e os outros assistem ao vídeo documentário de Cruipen. No entanto, um bicho entra na sala. Atom o mata. No entanto, eles percebem que os ovos do urso eclodiram. Evelyn e os outros decidem incendiar o centro de pesquisa para que os parasitas não se espalhem por outros lugares. Ling, trancada em um quarto, grita para eles abrirem a porta. Claro que não podem fazer isso. Por outro lado, Bart percebe que cortar o braço foi inútil, pois ainda está infectado. Bart, que não tem esperança de viver, optou por ficar com Ling. Ele pretende anestesiar a si mesmo e a Ling para que adormecessem e não sentissem nada enquanto o centro de pesquisa estivesse em chamas. Atom e Evelyn tentam impedir a fuga de Federico porque sabem que ele pode ter sido infectado. Quando Federico estava prestes a atirar nos dois, ele é repentinamente baleado pelas costas pelo pai de Evelyn. Descobriu-se que o Dr. Cruipen ainda estava vivo e só tinha um ferimento de bala no ombro. Evelyn e Atom começam a despejar gasolina em todo o centro de pesquisa. Evelyn lembrou-se de repente de que ainda havia alguns fatos não revelados sobre a descoberta desses parasitas no vídeo de seu pai. Evelyn e Atom voltam para a sala para assistir à continuação do vídeo. No entanto, quando assistiram ao vídeo até o final, eles ficaram surpresos ao descobrir que o Dr. Cruipen havia deixado um parasita entrar em seu braço. Cruipen aparece e conta que libertará essas espécies pré-históricas de parasitas para infectar a população mundial. Ele quer dar uma lição sobre os efeitos do aquecimento global que os próprios humanos causaram. Evelyn e Atom tentam impedir que o Dr. Cruipen se vingue da humanidade.
Mas o helicóptero de resgate que veio buscá-los já havia chegado, e o doutor pediu ao piloto do helicóptero que marcasse a área como uma área de quarentena. Para sua surpresa, Atom conseguiu agarrar o patins do helicóptero e avisa que Kruipen está infectado, mas os pilotos não conseguem entender o que ele está dizendo. Não conseguindo mais segurar, ele acaba caindo. Evelyn pensou em outra maneira de frustrar o objetivo de seu pai de aniquilar a humanidade. Ela pega a arma e começa a atirar no helicóptero, fazendo-o cair no centro de pesquisa que estava encharcado de gasolina. O Dr. Kruipen e a tripulação do helicóptero morreram no incêndio, que também eliminou todos os parasitas no local. Evelyn corre para ver a Tom, no entanto, ele não resiste e morre devido ao ferimento muito grave. Depois disso, Evelyn decide esperar a ajuda chegar no helicóptero de Bart. No dia seguinte, outra equipe de resgate chega e a resgata imediatamente. No final do filme, a cena mostra um rádio de uma caminhonete transmitindo informações baseadas no relato de Evelyn sobre a espécie pré-histórica de parasitas e as lutas de seu pai para lidar com os efeitos devastadores do aquecimento global. Um caçador chama seu cachorro, que estava comendo um pássaro morto. Depois que o caçador e seu cachorro entraram no veículo, alguns parasitas emergem do pássaro morto. A cena final mostra a caminhonete do caçador seguindo em direção à cidade grande. Espero que tenham gostado. Até a próxima.